Desde jovem, sempre fui tratada como a sombra da minha irmã. Enquanto ela recebia elogios e reconhecimento, eu era apenas a ajudante no restaurante da família, quem fazia tudo funcionar sem nunca ser notada. Eles diziam que o sucesso do negócio era mérito deles, e riam quando eu sugeria mudanças, como se minha opinião fosse uma piada. Mas naquele dia, quando meu pai me mandou embora e minha irmã debochou dizendo que eu ou nada era a mesma coisa, algo dentro de mim mudou para sempre. Saí de casa sem olhar para trás, jurando que nunca mais deixaria ninguém me diminuir. O que eles não imaginavam é que, um tempo depois, eu seria responsável pela maior virada da história da família. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, aprendi que o esforço não era sinônimo de reconhecimento. Meus pais sempre deixaram claro que a estrela da casa era minha irmã. Enquanto ela sorria e servia mesas apenas quando queria, eu passava horas na cozinha, cortando legumes, equilibrando contas e tentando manter o caixa em ordem. O restaurante da família era nossa segunda casa, ou melhor, o único lugar onde eu realmente existia. Mas, mesmo ali, minha presença parecia invisível. Quando os clientes elogiavam o atendimento, meus pais diziam que o mérito era da boa imagem da família, da simpatia da minha irmã, do toque de liderança do meu pai. Eu apenas observava em silêncio, engolindo a frustração como quem engole um tempero amargo. Nas noites movimentadas de sexta-feira, enquanto o salão fervilhava de vozes e risadas, eu estava atrás do balcão, suando com planilhas, fornecedores e notas fiscais. As contas batiam porque eu me certificava de que batessem. O estoque nunca faltava porque eu o controlava com precisão. Mesmo assim, quando chegava o fim do mês e os números mostravam lucro, meu pai sorria orgulhoso e dizia aos amigos: o segredo é a boa gestão que temos em família. Família. Uma palavra que sempre soou bonita demais para o que realmente significava dentro das nossas quatro paredes. Com o tempo, comecei a estudar à noite. Fiz cursos de administração, participei de workshops de gastronomia, mergulhei em livros sobre tendências de consumo e gestão de negócios. Queria entender o que realmente fazia um restaurante prosperar. Eu acreditava que, se mostrasse resultados concretos, eles finalmente veriam meu valor. Mas o que recebi foi o contrário: desdém, piadas, olhares que me lembravam constantemente que, para eles, eu era apenas uma ajudante. Quando terminei uma especialização e apresentei uma proposta para modernizar o cardápio, acreditando sinceramente que estava ajudando, meu pai riu na minha cara. Disse, com aquele tom de superioridade que sempre usava para me diminuir: quem você pensa que é para querer mudar algo aqui? Sua função é só ajudar. Se eu te mandar embora, o restaurante continuará crescendo. Minha irmã gargalhou, com o mesmo desprezo. Você ou nada é a mesma coisa. O restaurante só vai bem por causa da nossa gestão. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo o rosto queimar. Era uma mistura de humilhação e libertação. Aquele riso foi o estalo que faltava para entender que nunca seria suficiente para eles, não importava o quanto eu me esforçasse. Respirei fundo, encarei os três e disse calmamente: então não precisam mais da minha ajuda. A partir de hoje, não trabalho mais aqui. Meu pai levantou-se furioso, batendo a mão na mesa. Se não vai trabalhar mais com a família, não te quero mais em nossa casa. Pegue suas coisas hoje mesmo e vá embora. Não respondi. Apenas tirei o avental, deixei as chaves do escritório sobre o balcão e subi para arrumar minhas coisas. No espelho, vi o reflexo de alguém cansada, mas pela primeira vez, decidida. Eu não sabia o que viria a seguir, mas tinha certeza de que não seria mais submissa. Aquela noite marcou o fim de uma vida e o início de outra. Quando fechei a porta pela última vez, o cheiro da comida que um dia eu amei preparar pareceu me repelir. O restaurante, que eu ajudei a construir, já não me pertencia. Saí sem olhar para trás, com o som das vozes deles ainda ecoando como um lembrete cruel de tudo que vivia ali. O que meus pais e minha irmã não imaginavam era que aquele seria o primeiro passo para a virada mais inesperada de todas. Eu estava cansada de ser tratada como uma sombra. E, se o que eles queriam era me ver longe, então que fosse.
Só que, dessa vez, quem pagaria o preço por isso seriam eles. A mala que eu levei era pequena, mas dentro dela parecia caber uma vida inteira de frustrações. Eu não tinha para onde ir. As poucas economias que juntei ao longo dos anos eram modestas demais para começar do zero, e o orgulho que restava me impedia de pedir ajuda a quem me desprezou. Caminhei por horas, sem destino, até que o peso da solidão começou a apertar o peito. Foi então que, quase sem pensar, peguei o celular e procurei um nome que não via há tempos: Tia Helena. Ela era irmã da minha mãe, mas há anos as duas não se falavam. Lembrava-me das discussões, das palavras duras trocadas em reuniões de família. Mesmo criança, percebia que minha tia não compactuava com o jeito arrogante dos meus pais. Quando cresci, entendi o motivo. Helena sempre foi a mais humilde da família, a que construiu tudo com esforço próprio, sem se vangloriar. E, por isso, sempre foi motivo de chacota entre os meus. Com as mãos trêmulas, disquei o número. A ligação demorou a ser atendida, e por um instante achei que ela nem fosse lembrar de mim. Alô? A voz do outro lado soou calma, mas distante. Tia, é a filha da sua irmã. Eu preciso de um lugar para ficar. Houve um breve silêncio, o tipo de pausa que carrega mais emoção do que qualquer palavra. O que aconteceu, querida? Perguntou ela, com uma doçura que há muito eu não ouvia. É uma longa história. Fui expulsa de casa. Então venha pra cá, respondeu, sem hesitar. Moro do outro lado da cidade, mas minha casa está aberta para você. Naquele instante, senti as lágrimas descerem. Não era apenas alívio. Era a sensação de que, depois de anos sendo invisível, alguém finalmente me enxergava. Peguei o último ônibus da noite, levando comigo apenas a mala, o cansaço e uma esperança tímida. A cidade parecia mais fria do que nunca, e o balanço do veículo me fez pensar em tudo que deixei para trás: o restaurante, as discussões, a arrogância estampada no olhar dos meus pais e da minha irmã. Eu me perguntava se algum dia sentiria falta deles. A resposta veio rápida: não. Quando cheguei à casa da tia, o relógio marcava quase meia-noite. A rua era simples, mas acolhedora, e o portão azul desbotado me fez sorrir sem motivo. Ela apareceu na varanda, de casaco e chinelos, como se me esperasse há anos. Você está magra demais, menina, disse, me abraçando com força. Aquele abraço desfez o nó que eu carregava no peito desde a infância. Entramos, e o cheiro de bolo recém-feito me envolveu. Senti uma paz que há muito não experimentava. Sentamos à mesa, e ela me serviu chá, sem pressa. Então, com voz serena, pediu que eu contasse tudo. Eu falei. Falei como há anos não falava com ninguém. Contei das humilhações, das risadas, do momento em que meu pai mandou que eu saísse de casa como se eu fosse um peso. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para mim como quem remexe lembranças antigas. Eu sabia que um dia isso aconteceria, disse enfim, com tristeza no olhar. Me afastei da sua mãe e do seu pai justamente por isso. Eles sempre se acharam melhores que os outros. Arrogantes, frios, incapazes de reconhecer o valor de quem realmente trabalha. Então era por isso que vocês brigaram? Sim. Eles viviam me humilhando porque eu não quis viver à sombra do dinheiro da família. Disseram que eu era um fracasso, que eu nunca entenderia o que era sucesso. E veja só, você passou pelos mesmos julgamentos, mas por um motivo ainda pior, porque se destacou demais dentro do território deles. As palavras da tia me acertaram em cheio. Pela primeira vez, alguém colocava em voz alta o que eu sempre senti, mas nunca ousei admitir: o problema não era eu. Era o ego deles. Você é muito parecida comigo, sabe? Continuou ela. E talvez por isso sua mãe sempre te tratou diferente. Pessoas que enxergam além incomodam quem vive de aparências. Naquele instante, percebi que não estava sozinha. A solidão que me acompanhava desde a infância começou a se dissolver. A tia me mostrou o quarto de hóspedes, pequeno, mas cheio de detalhes acolhedores. Sobre a cama havia uma colcha colorida e uma pequena moldura com a frase: nem tudo que se perde é derrota. Sorri ao ler.
Talvez aquele fosse o começo da minha verdadeira vitória. Deitada naquela cama simples, olhei para o teto e senti algo que há muito tempo não sentia: paz. E, no meio do silêncio, uma certeza começou a se formar: eu iria recomeçar, e dessa vez, faria isso do meu jeito. Os dias na casa da tia Helena passaram a ter um ritmo diferente. Acordávamos cedo, tomávamos café juntas e ela fazia questão de perguntar como eu estava me sentindo, algo que eu não ouvia há anos. Aos poucos, comecei a contar mais sobre minha vida, os cursos que fiz, as noites viradas no restaurante da família, as ideias que nunca foram ouvidas. Ela escutava com atenção, sem interromper, e às vezes, quando eu falava sobre meus sonhos, seus olhos brilhavam com um orgulho silencioso. Certa manhã, enquanto lavávamos a louça, ela disse algo que me pegou de surpresa: você tem talento, menina. E mais do que isso, tem conhecimento. Por que não faz algo por conta própria? Sorri sem convicção. Com o quê, tia? Mal tenho onde cair morta. Ela secou as mãos e apoiou-se na pia, me olhando firme. Talvez eu possa ajudar. Tenho um dinheiro guardado, uma reserva que sempre deixei para um projeto que me fizesse sentir viva novamente. Acho que encontrei esse projeto agora. Fiquei sem palavras. A ideia de abrir um negócio parecia um sonho distante, mas naquele momento, algo dentro de mim reacendeu. Começamos a conversar, a anotar possibilidades, a imaginar cardápios. A cozinha da tia virou um laboratório. Testamos receitas, misturamos temperos, relembramos sabores da infância, mas com um toque moderno. Ela era prática e intuitiva, eu era analítica e metódica. E foi essa combinação que deu forma ao que viria a ser o nosso restaurante. Decidimos que o nome seria Raízes e Sabores. Um tributo à origem humilde de Helena e à força que renascia em mim. O plano era simples, mas ousado: oferecer comida caseira com um toque contemporâneo, valorizando ingredientes locais e um atendimento acolhedor, tudo o que faltava no restaurante da minha família, que havia se tornado impessoal e arrogante, assim como seus donos. Com o dinheiro que ela tinha guardado, alugamos um pequeno ponto comercial em um bairro movimentado. Era simples, mas tinha potencial. Passamos dias pintando as paredes, escolhendo cada detalhe, desde as cortinas até as cadeiras. Eu mesma desenhei o layout do espaço e cuidei de todo o planejamento financeiro. Helena ria dizendo que eu parecia ter nascido para aquilo. E, pela primeira vez, eu acreditava nisso também. Enquanto montávamos o restaurante, a notícia se espalhou. E, inevitavelmente, chegou até meus pais e minha irmã. Eu soube quando o telefone da tia começou a tocar. Ela olhou o visor, respirou fundo e atendeu em viva voz. Do outro lado, a voz do meu pai soou carregada de sarcasmo: então é verdade mesmo? Vocês duas resolveram brincar de empresárias? Helena respondeu com calma: não é brincadeira, é trabalho. Algo que você nunca valorizou em ninguém além de si mesmo. Ele riu, alto e debochado. Trabalho. Vocês só vão jogar dinheiro no lixo. As duas são o fracasso da família. E fracassados não têm vez. Eu senti o estômago revirar, mas mantive a cabeça erguida. Antes que minha tia desligasse, tomei o celular da mão dela e falei: se fracassar é não depender de vocês, então prefiro isso 1000 vezes a viver sob o seu teto. Do outro lado, o silêncio foi mais forte do que qualquer resposta. Desliguei o telefone e respirei fundo. Helena sorriu de leve. É assim mesmo, querida. Quando você decide crescer, quem vive de arrogância sente medo de ficar pequeno. As semanas seguintes foram intensas. Trabalhamos sem parar para deixar o restaurante pronto. Eu cuidava das finanças, do estoque, dos fornecedores e da gestão. A tia se concentrava nas receitas e no atendimento. À medida que os dias passavam, o espaço ganhava vida. Cada detalhe parecia carregar um pedaço da nossa história, de tudo que perdemos e, principalmente, de tudo que estávamos reconstruindo. Na véspera da inauguração, ficamos sentadas no chão, comendo pão com queijo e rindo do cansaço. Amanhã tudo começa de verdade, ela disse, levantando o copo de suco como um brinde. Por nós. Por nós, repeti,
com os olhos marejados. Naquela noite, não consegui dormir. Revivi na mente cada humilhação, cada palavra que me fez duvidar de mim mesma. Mas, ao mesmo tempo, senti algo novo, uma força que nascia da certeza de que eu estava prestes a provar, não apenas para eles, mas para mim, que o fracasso era apenas o rótulo que os inseguros colocam nos fortes. E quando o primeiro raio de sol atravessou a janela da cozinha, entendi que aquele dia não seria apenas a inauguração de um restaurante. Seria o recomeço da minha história. O dia da inauguração chegou. O pequeno restaurante Raízes e Sabores abriu suas portas ainda com um cheiro de tinta fresca e o coração batendo acelerado. A tia Helena estava nervosa, ajeitando guardanapos e verificando o cardápio pela 10ª vez. Eu, por outro lado, tentava disfarçar a ansiedade que me consumia. Havia tanto em jogo. Aquele lugar era mais do que um negócio, era a prova de que eu podia me reerguer, mesmo depois de ter sido expulsa da minha própria família. Logo nas primeiras horas, os primeiros clientes começaram a chegar. Alguns eram vizinhos curiosos, outros vinham atraídos pelas fotos que eu havia postado em grupos locais da cidade. Em menos de uma hora, todas as mesas estavam ocupadas. O aroma da comida se espalhava pela rua, e o burburinho das conversas animadas criava uma atmosfera que eu nunca havia sentido antes. A cada elogio, a tia me lançava um olhar orgulhoso, como quem dizia: "Viu? Eu sabia que você conseguiria." Enquanto isso, do outro lado da cidade, o restaurante da minha família começava a mostrar sinais de decadência. Sem mim cuidando das finanças, os números começaram a se embaralhar. Os fornecedores reclamavam de atrasos, e o estoque já não era controlado com a mesma precisão. Meu pai, teimoso, insistia em que estava tudo sob controle, mas bastava um olhar para ver que não estava. A cozinha, antes organizada, tornará-se um caos. Minha irmã, que dizia ser a alma do negócio, mal conseguia lidar com os funcionários. Os clientes fiéis começaram a reclamar da demora, da comida e, principalmente, do atendimento frio. Enquanto eles tentavam disfarçar o desastre, eu e a tia recebíamos elogios de todos os lados. Um blog local especializado em gastronomia publicou uma matéria sobre o Raízes e Sabores, destacando a autenticidade e o acolhimento que faltam em muitos restaurantes da cidade. As reservas começaram a surgir espontaneamente, e em menos de 2 semanas, já tínhamos fila de espera aos sábados. Lembro-me do momento em que a tia, emocionada, segurou minhas mãos e disse: "Você transformou meu sonho em algo vivo, menina." Mas eu sabia que não era apenas o sonho dela. Era o meu renascimento. Foi então que a notícia do sucesso chegou aos ouvidos dos meus pais e da minha irmã. E, como era de se esperar, não demorou para a inveja se manifestar. Um dia, enquanto eu fechava o caixa com a tia, o telefone tocou. O número era familiar. Eu hesitei, mas atendi. Do outro lado, a voz do meu pai estava carregada de ironia. "Então é verdade. Estão se achando as donas da cidade agora?" "Não estamos nos achando, pai. Estamos apenas trabalhando." Ele riu, mas a risada parecia forçada. "Trabalho? Você e sua tia mal entendem de gestão. Esse sucesso não dura. Logo o povo enjoa e vocês voltam para o lugar de onde nunca deviam ter saído." Antes que eu respondesse, minha irmã tomou o telefone. "Sabe o que é engraçado? O restaurante de vocês está bombando, e o nosso, bom, está passando por uma fase difícil", disse, tentando disfarçar o tom de irritação. "Mas tudo bem, a gente vai se reerguer. Sempre fomos os melhores." Sorri. Que bom que ainda acreditam nisso. Porque eu aprendi que os melhores não são os que se acham superiores, são os que continuam mesmo depois de serem humilhados. Desliguei sem esperar resposta. Helena me olhou em silêncio e depois riu baixinho. Isso deve ter doído neles. Um pouco de dor, às vezes, é o que faz as pessoas enxergarem o que perderam, respondi. As semanas seguintes foram um divisor de águas. Enquanto Raízes e Sabores crescia de forma natural, o restaurante da minha família afundava em problemas. Boatos começaram a circular, funcionários pedindo demissão, dívidas acumuladas, reclamações nas redes sociais.
E, para completar, um vídeo feito por um cliente insatisfeito viralizou, mostrando a cozinha desorganizada e a arrogância do meu pai ao discutir com um garçom. A queda deles era inevitável, mas o que mais me surpreendia era que, mesmo assim, continuavam se achando acima de todos. Meu pai culpava a crise, minha mãe culpava os funcionários e minha irmã, bem, ela culpava a mim. Dizia para quem quisesse ouvir que eu havia levado a sorte comigo. Talvez ela tivesse razão, mas não era sorte. Era trabalho. Era dignidade. Era vontade de provar que eu valia mais do que o desprezo que me impuseram. Certa noite, quando fechamos o restaurante, sentei-me com a tia na calçada, olhando para a fachada iluminada. O letreiro brilhava suave na penumbra, e o movimento de carros passava indiferente. Eles vão tentar te atingir de novo, ela disse, com um olhar distante. Gente assim não suporta ver quem eles subestimaram vencer. Eu sei, respondi. Mas dessa vez, eu estou pronta. Naquela noite, entendi que não havia mais volta. A vida me havia tirado o chão, mas agora eu estava construindo meu próprio solo, e cada tijolo daquela base tinha o nome de uma humilhação superada. O sucesso do Raízes e Sabores crescia em um ritmo que nem eu, nem a tia Helena, imaginávamos. As reservas começaram a se acumular, reportagens locais destacavam o restaurante como uma joia gastronômica da cidade e, em pouco tempo, viramos referência de atendimento e sabor. Era como se a vida estivesse devolvendo, em dobro, tudo que um dia me foi negado. A cada elogio de um cliente, eu lembrava das palavras duras do meu pai: fracassados não têm vez. E sorria, porque agora era ele quem amargava o próprio fracasso. Do outro lado da cidade, o antigo restaurante da família mergulhava em caos. As dívidas se acumulavam, o movimento diminuía a cada semana e a arrogância que sustentava o orgulho deles começava a ruir. Minha irmã tentava manter as aparências nas redes sociais, postando fotos antigas e legendas falsas de sucesso, mas os comentários dos clientes diziam outra coisa: a comida não é mais a mesma, o atendimento caiu muito, o lugar perdeu o brilho. Certa tarde, enquanto eu fechava o caixa, ouvi o telefone tocar. O número era familiar, e, por um instante, pensei em não atender. Mas algo dentro de mim dizia que aquela ligação era importante. Alô? Disse com cautela. Do outro lado, a voz da minha mãe soou trêmula. Filha, precisamos conversar. É urgente. O tom dela me fez perceber que algo não ia bem. Concordei em encontrá-los no dia seguinte, no antigo restaurante. Quando cheguei, o cenário me chocou. As luzes apagadas, mesas vazias, e o silêncio pesado contrastavam com o local que um dia fervilhava de clientes. Meus pais estavam sentados em uma das mesas do fundo, com olheiras profundas e expressões abatidas. Minha irmã mexia no celular, nervosa. Que bom que veio, disse meu pai, tentando manter a voz firme. Precisamos falar sobre o futuro da família. Cruzei os braços, sem sentar. Que família, pai? Aquela que me expulsou de casa? Ele suspirou, desviando o olhar. Não vamos reviver o passado. O que importa é o agora. Minha mãe se adiantou, com o tom manso que usava quando queria manipular. O restaurante está passando por dificuldades, e achamos que o melhor seria fazer uma fusão com o seu. Juntar forças, unir os nomes. Assim todos saímos ganhando. Olhei para ela, sem acreditar no que ouvia. Fusão? Vocês querem unir o Raízes e Sabores ao restaurante que me humilhou e me expulsou? Meu pai interveio, irritado. Não é questão de orgulho, é estratégia. Você só tem o que tem hoje porque nós deixamos você aprender aqui. O mínimo que pode fazer é retribuir. Aquelas palavras foram como facadas. Respirei fundo e olhei um por um, sem esconder o desprezo. Retribuir? Eu passei anos trabalhando de graça, sendo humilhada, ignorada. E vocês acham que foi favor terem me deixado trabalhar? Não, pai. Eu fui explorada. E se hoje estou onde estou, é porque aprendi com os erros que vi aqui. Minha irmã se levantou, a voz carregada de desespero. Você está sendo egoísta. O restaurante da família vai falir se você não aceitar.
E o que isso tem a ver comigo? Respondi, firme. Vocês sempre disseram que eu não fazia falta. Que eu era um nada. Então, provem que conseguem seguir sem mim. O silêncio que se instalou foi quase cruel. Meu pai apertou os punhos sobre a mesa, tentando conter a raiva. Você está se esquecendo de quem te criou. Me criaram. Retruquei. Criar é cuidar, apoiar, reconhecer. Vocês me usaram e me jogaram fora quando não precisaram mais. Não confundam criação com exploração. Minha mãe começou a chorar, mas as lágrimas dela já não me afetavam. Aquele teatro emocional, que tantas vezes me fez ceder, já não tinha poder sobre mim. Filha, por favor, insistiu ela. Pense na família, pense no nome que construímos juntos. O nome que vocês construíram foi de arrogância e desprezo, interrompi. E eu não vou manchar o que conquistei com suor e dignidade unindo meu restaurante a isso. Levantei-me, pronta para ir embora. Antes de sair, olhei para eles uma última vez. O Raízes e Sabores foi feito de verdade, não de aparências. E é por isso que dá certo. Vocês podem tentar salvar o de vocês, mas sem humildade, qualquer negócio afunda. Quando virei as costas, ouvi minha irmã murmurar algo que soou mais como um desabafo do que uma ameaça: você vai se arrepender. Sorri de canto. Já me arrependi o suficiente por confiar em vocês. Esse erro, eu não repito. Saí de lá com o coração acelerado, mas leve. Pela primeira vez, eu tinha dito tudo que ficou preso por anos. E quando voltei para o Raízes e Sabores, encontrei a tia Helena me esperando na porta, com um sorriso que dizia tudo. Deixou o passado onde ele devia estar? Perguntou. Deixei, respondi, respirando fundo. Agora é hora de viver o presente, e preparar o futuro. Naquela noite, percebi que o verdadeiro sucesso não era o lucro, nem os elogios. Era a liberdade de não precisar mais implorar por reconhecimento de quem nunca soube amar de verdade. Os meses que se seguiram foram decisivos. O Raízes e Sabores crescia a cada dia, e o nome do restaurante já era sinônimo de excelência na cidade. A imprensa local nos procurava para entrevistas, revistas de gastronomia elogiavam o cardápio e, em pouco tempo, fomos convidados a participar de eventos e feiras gastronômicas. Eu e a tia Helena mal tínhamos tempo de respirar, mas toda exaustão era recompensada quando víamos o salão cheio e os clientes saindo com um sorriso. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o antigo restaurante da minha família agonizava. O que um dia foi motivo de orgulho, agora era um peso. O movimento despencara, os funcionários se demitiram em massa, e as contas atrasadas se acumulavam como um castigo inevitável. Os bancos já não concediam crédito, e os poucos clientes que restavam apenas confirmavam o que todos já sabiam: o fim estava próximo. A notícia de que meus pais e minha irmã estavam colocando o restaurante à venda se espalhou rapidamente. Ninguém queria se arriscar a comprar um negócio afundando. Um investidor chegou a visitar o local, mas ao ver a estrutura abandonada e o histórico de má gestão, recusou na hora. Outro fez uma proposta simbólica, quase humilhante, apenas para deixar claro o quanto o restaurante havia perdido valor. Meus pais, orgulhosos, tentavam disfarçar o desespero. Mas a cada dia, a situação piorava. Certa manhã, enquanto tomava café com a tia, recebi uma mensagem curta de um antigo fornecedor da época em que eu ainda trabalhava com a família: eles estão vendendo o restaurante por qualquer valor. Se quiser, é sua chance. Li a mensagem em silêncio. Helena me observou com aquele olhar que parecia ler meus pensamentos. Está pensando em comprar, não é? Estou. Mas não pelo lugar em si, e sim pelo que ele representa. Decidi, então, fazer algo que jamais imaginei. Com calma e estratégia, reuni todos os relatórios financeiros e tracei um plano. Entrei em contato com um corretor e pedi que marcasse uma reunião com os proprietários. Quando meu pai soube que eu era interessada, reagiu com fúria. Isso é algum tipo de piada? Gritou ao telefone. Você acha que vou vender o meu restaurante para você? Mantive o tom calmo. Ache o que quiser, pai.
mas, no momento, sou a única pessoa disposta a fazer uma proposta. Ele ficou em silêncio. Sabia que era verdade. Ninguém mais se arriscaria a comprar um negócio falido e manchado pela má reputação. Alguns dias depois, nos encontramos no local. A imagem me marcou: mesas empoeiradas, cadeiras quebradas e o cheiro azedo da decadência pairando no ar. Minha mãe evitava me encarar, e minha irmã, com um semblante abatido, olhava o chão como se quisesse desaparecer. Aqui está minha proposta, disse, entregando o envelope. Meu pai o abriu, e seu rosto ficou vermelho de raiva. Isso é uma afronta. Esse valor não paga nem metade do que vale este lugar. Olhei ao redor e respondi com serenidade: com todo respeito, pai, isso aqui não vale mais o que vocês acham. O nome está queimado, o público perdido, e a estrutura abandonada. É o preço justo. Ele tentou negociar, mas não tinha argumentos. A verdade era que o tempo de glória havia acabado. Depois de horas de discussão, a realidade os alcançou. Sem opções, aceitaram a proposta. No momento da assinatura, o silêncio dominou o ambiente. Quando a caneta riscou o papel, senti uma mistura de alívio e justiça. Minha mãe chorou. Nunca pensei que veria o dia em que venderíamos tudo para você. Talvez se tivessem me ouvido, isso nunca teria acontecido, respondi, sem rancor. Mas agora, pelo menos, o restaurante vai ter um novo propósito. Nos meses seguintes, reformei o local completamente. O antigo restaurante da família ganhou nova identidade, nova decoração, novo nome, raízes e sabores, unidade central. Mantive o letreiro original apenas como lembrança do passado, uma cicatriz transformada em troféu. Quando inauguramos a nova unidade, a cidade inteira compareceu. Repórteres, chefes renomados e clientes fiéis queriam ver de perto a mulher que, um dia rejeitada pela própria família, havia se tornado uma potência gastronômica. Enquanto eu discursava na inauguração, via ao longe meus pais e minha irmã parados na calçada. Nenhum deles ousou entrar. Ficaram ali, assistindo de longe, com o orgulho ferido e a consciência pesada. Era o retrato exato do que sempre foram, espectadores daquilo que poderiam ter vivido, se tivessem aprendido a valorizar. Aplaudida de pé, olhei para a tia Helena, que sorria emocionada ao meu lado. Conseguiu, menina, disse ela, com a voz embargada. Transformou a dor em força. E sem precisar humilhar ninguém, respondi, com um nó na garganta. Naquele instante, percebi que o verdadeiro triunfo não era apenas financeiro. Era simbólico. Eu tinha comprado o lugar onde fui humilhada e o transformado em um império. O que para eles foi o fim, para mim foi apenas o recomeço. E quando as luzes se acenderam naquela noite, soube que não havia mais espaço para mágoas, apenas para orgulho. O destino havia feito justiça, e, pela primeira vez, eu estava exatamente onde sempre mereci estar, no topo, mas de cabeça erguida. E você, o que teria feito no lugar dessa filha rejeitada? Teria coragem de dar a volta por cima e comprar o restaurante daqueles que te humilharam, mostrando que o verdadeiro sucesso vem da força e da dignidade? Se essa história te emocionou, te inspirou ou fez refletir sobre o valor do reconhecimento e da superação, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias fortes e cheias de reviravoltas como essa. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que nada é mais poderoso do que acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. E me conta aqui nos comentários, você teria feito o mesmo que a filha fez? Quero saber a sua opinião. Ah, e diz também de qual cidade você está assistindo, para que eu possa deixar um coração no seu comentário. Até o próximo vídeo, e lembre-se, o desprezo pode até machucar, mas a superação cura tudo.